E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de futebol na França, um vídeo de história do futebol que vai em duas partes, tá? Porque o Paris Saint-Germain tem nesta quarta-feira o início da sua caminhada nessa reta final na bolha da Champions League, enfrentando a Atalanta. Talvez nem passe da Atalanta. De qualquer forma, muita gente vê essa como uma chance, a melhor chance do Paris Saint-Germain, que o Paris Saint-Germain já teve desde que o dinheiro do Qatar entrou no clube, para o clube ser campeão europeu. E não seria só o Paris Saint-Germain que conquistaria o título inédito, né? A cidade de Paris conquistaria um título inédito, porque o único título francês da Champions League é de Marselha. Então Paris nunca foi campeão. O Olympique foi campeão, tá? Não fique com essa história de não, mas tiraram o título. Não tiraram o título porcaria nenhuma. O título é do Olympique de Marseille. Mas o Paris Saint-Germain, a cidade de Paris, aliás, nunca foi campeã europeia. E é uma coisa até um pouco estranha, se considerar que é uma cidade muito grande, muito rica, de um país que tem o futebol como seu esporte mais popular e um país que produz muito jogador bom de futebol, de uma cidade que produz muito jogador bom de futebol. Até vou falar isso na segunda parte desse vídeo. E no final das contas, por que Paris demorou tanto para ter um clube com força continental ali, né? O Paris Saint-Germain foi fundado só em 1970, só nos anos 90 que o Paris Saint-Germain começa a se destacar internacionalmente ali, até belisca algumas boas campanhas internacionais, e mesmo assim não conquistou o título máximo, só conquistou uma recopa ali, né? Então por que demorou tanto para Paris, né? O que acontece? Não é que nem Londres, que tem um monte de time, que nem Roma, que tem dois times importantes no cenário italiano, que nem Madrid, que tem dois grandes times, né? Como Lisboa, que tem dois dos maiores times do seu país, né? De Portugal. Né? Paris ali fica um pouco que nem Berlim, né? Uma cidade com um time só de mais destaque. Até fiz um vídeo já falando sobre a história do futebol de Berlim, explicando por que Berlim tem pouco time, então vai aparecer aqui no cantinho, aqui no final desse vídeo, o vídeo falando de Berlim. Mas agora vamos falar de Paris, né? Bom, Paris deveria... e assim, esse primeiro vídeo é sobre a história, o segundo vídeo vai no ar amanhã, contando um pouco da situação presente, tá? Das perspectivas do presente para Paris, do cenário dos clubes de Paris. Tá? Mas a perspectiva histórica primeiro. Paris deveria ter mais time. Tá? E tinha mais time. Quando o futebol surge na França, lá na década de 1880, 1890, surge muito em Paris, né? Sobretudo em clubes aristocráticos, em que a elite parisiense, que tinha mais contato ali com a Inglaterra, começa a praticar vários esportes lá, e um deles é o futebol. Então você vê, vários clubes sociais começam a ter o futebol. E clube social, assim, clube social de elite, né? Então você já até imagina que há alguns ali que se encaixam nesse perfil, até aqui no Brasil, né? Então clubes têm várias modalidades ali. Então tem tênis, tem esgrima, tem atletismo, tem cricket, tem várias modalidades ali, e criaram um departamento de futebol, porque os associados lá podiam jogar, os entusiastas do futebol podiam jogar, membros da elite francesa. E quando o futebol surge na França, esses eram os times mais fortes, tanto que nas primeiras décadas da Copa da França e do Campeonato Francês, Paris era uma força, com vários clubes aparecendo entre os melhores colocados. O único lugar em que isso é um pouco mais contestado é no norte da França, porque no norte da França tem muitas cidades industriais que começaram a desenvolver também o futebol dentro das suas comunidades, até num cenário meio parecido com o da Inglaterra, em que os clubes londrinos, e daí tem até aquela série The English Game que tá no Netflix, muita gente viu, até fiz um vídeo sobre ela também, mostra que tem os clubes aristocráticos, os clubes amadores de Londres, e começam os clubes cavalheiros, todos os clubes industriais do norte da Inglaterra. Então as indústrias começaram a ter o futebol como uma atividade ali para os seus trabalhadores, e aos poucos as próprias indústrias vão começando a ajudar a financiar esse time. Isso vai acontecendo no norte da França. Então nas primeiras décadas a gente vê muito time parisiense brigando pelos títulos de Copa
Copa da França e de Campeonato Francês. No Campeonato Francês, o que mais se destaca é o Standard Paris, que conquista 5 títulos franceses, mas ainda tem um do CA Paris, que é o Paris, hoje chama de Paris Charenton, né, que ganhou um título do Campeonato Francês. O clube ainda existe. O Stade Francês, que ganha um título do Campeonato Francês também. O Racing Club, que ganha um título do Campeonato Francês nesse período. O Racing Club de France, também conhecido como Racing de Paris, e o Gallia Club ganha um, e o Clube Français ganha um também. Na Copa da França, o Paris Charenton ganha um, o CA Paris Charenton ganha um, o CASG Paris, que era bancado por um banco, né, Société Générale, um banco francês, ganhou 2 Copas da França. O Racing ganha 5 Copas da França, algumas já depois da era amadora, e o Red Star, um clube também é 5. O Red Star é um clube que foge um pouquinho disso, vai. Ele também era um clube no início criado por pessoas com um pouco mais de dinheiro, mas ele não era um clube com essa característica de um clube de elite, né? Ele é fundado até pelo Jules Rimet, que depois vem a ser presidente da FIFA, e o nome da taça lá que o Brasil conquistou em 70 e depois foi derretida, ou dizem que foi derretida. Então o Jules Rimet funda o Red Star, que membros do clube faziam parte ali da elite, não era um clube tão popular assim, mas de qualquer forma ele já está ligado também ao movimento sindical, assim, ele começa a ter uma cara um pouco diferente no começo, mas de qualquer forma assim, eram os clubes parisienses. E tinham como seus principais adversários os clubes do norte. O Le Havre, o Roubaix, por exemplo, eram 2 dos clubes mais fortes ali, e o Lille também, que eram 3 dos clubes mais fortes que buscavam as conquistas ali e davam uma atrapalhada nos clubes de Paris naquelas primeiras décadas. Só que daí o profissionalismo vai chegando, né? E como em todo lugar que aconteceu, aqui no Brasil aconteceu isso, na Inglaterra aconteceu isso, o profissionalismo, quando o futebol já está estabelecido como amador, o profissionalismo ele vem primeiro de uma forma disfarçada, né? Então clubes oficialmente amadores começam a ter pagamento para os seus jogadores. Isso acontece principalmente nos clubes do norte, que eram clubes em que as empresas, as fábricas querem manter o time forte, até para promover o que ela tem a mostrar, né? Ou ganhar da rivalidade da cidade vizinha ali. Então começa a ter dinheiro, então começam a ter jogadores contratados, então o futebol vai se profissionalizando, sobretudo nas cidades ao norte da França. E também aparece um time no sul, que é o Helvetic de Marselha, que era um time da comunidade suíça, e um time que chega a ganhar o campeonato francês tendo só jogadores suíços e ingleses, sem nenhum francês no time. Mas era um time de comunidade, e a comunidade suíça, que era uma comunidade endinheirada, que ajudava a financiar o clube. Então o futebol de Paris já tinha muitas opções ali, muito cenário. Só que quando o futebol francês se profissionaliza, vários clubes começam a pular fora, né? Então clubes que eram amadores e que queriam continuar sendo amadores, porque eles não aceitavam essa ideia de serem clubes profissionais, isso era contra o espírito do esporte, todas aquelas coisas lá que aconteceram aqui no Brasil igualzinho, viu? O futebol de São Paulo, por exemplo, isso é muito claro. No Rio de Janeiro os clubes até se profissionalizaram, né? Os clubes que eram grandes na época amadora viraram grandes na época profissional, Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco. Em São Paulo não, né? Vários clubes pararam de atividade de futebol profissional, né? Então, isso aconteceu também. Então, o Stade Français vai deixando o cenário, o Paris Charenton, o CA Paris vai deixando, eles continuam atuando, tá? Eles existem até hoje, esses clubes, tá? Só que o departamento de futebol não se profissionaliza, ou seja, ele continua sendo um departamento de futebol para os seus associados, para o time que eles montarem ali. Ou seja, eles vão perdendo força e eles vão caindo para divisões amadoras do campeonato, né? E daí vai aquele campeonato com várias divisões em que só as principais são profissionais. Então eles caem para essas divisões amadoras e estão lá até hoje. O Stade Français tá lá, o Paris Charenton tá lá, e esses clubes vão caindo para lá, e hoje virou um clube social que disputa um campeonato amador ali, que aqui no Brasil seria o equivalente a jogar um torneio amador no meio de vários, assim, né, em relação a que é aquele torneio lá só com clubes da cidade, tudo que já é
equivalente à sexta, sétima divisão nacional. Então, esses clubes vão saindo, e alguns até fecham, né? E nesse período, 2 clubes, no final das contas, aparecem mais interessados em se manter no profissionalismo. O Red Star e o Racing, né? O Racing já era o maior deles, né? O Racing já era o maior clube da França, de Paris, tinha já muitos títulos, sobretudo na Copa da França, e tinha interesse ali em continuar sendo o grande representante parisiense. Então, o departamento de futebol do Racing, ele se desvincula do clube social e dele vira uma empresa, né? Ainda que ele passe a ter um vínculo, tem uma espécie de vínculo ainda com a instituição social, mas ele já opera de forma independente, então ele pode ter financiamento, tudo, e acaba não sujando lá o amadorismo do Racing, do clube social, que continua sendo a favor do amadorismo, tá? O Red Star também embarca nessa. Só que, nessa história toda, esses times começam a ter dificuldades financeiras, e daí tem um problema crônico do futebol francês como um todo, tá? Que problemas crônicos de gestão. Tanto é que, se você for ver o cenário do futebol francês, é raro um clube que consegue consegue ser grande durante todo um grande período, porque os clubes, eles têm muito caso de má gestão. Então eles acabam sendo fortes por um período, têm dinheiro, ganham títulos e depois afundam, e um caso ou outro pode até sumir do mapa ali, ficar em divisões amadoras. Por quê? Porque é muito problema de gestão que acaba criando dívida. Os clubes não conseguiam achar uma cara ali, e na era profissional começa a vir uma avalanche de times de outras cidades que tem essa questão de empresas bancando. Aparece, por exemplo, o Sochaux, que era bancado pela Peugeot, pela montadora. O Saint-Étienne, que era bancado pela Casino, que é a rede de supermercados. Mais os clubes lá do norte, como o Lille, por exemplo, que é uma cidade industrial forte. Daí começa a aparecer o Olympique de Marseille, começa a aparecer forte também. Então também começa a buscar títulos. E Nantes, a cidade de Nantes começa a aparecer com força. Bordeaux aparece com força. Monaco, que é um projeto até do governo, né? Então, até para divulgação do país, tudo, e por entusiasmo do príncipe Renier. Lá o Monaco também começa a ganhar dinheiro, a receber dinheiro, e Monaco tem a vantagem que, para um não francês e não monegasco, um estrangeiro de algum outro país que for morar em Mônaco, não paga imposto. Então o clube conseguia eventualmente atrair jogadores com salários que não vão ter tanto desconto, né, quanto um salário de um jogador que fosse atuar na França. Então também começa a ter dinheiro. Então começa a ficar difícil para esses times parisienses competirem, porque mesmo eles estando em Paris, o entusiasmo do parisiense pelo futebol demorou para pegar, tá? O entusiasmo inicial não era tão grande assim, isso é verdade. Outra coisa que atrapalha é que, tirando o Parque dos Príncipes, os outros estádios de Paris são afastados, né? Paris é uma cidade muito adensada, até hoje é uma cidade de adensamento muito grande. Então a cidade de Paris mesmo não tem muito espaço para você vai lá e construir um estádio de futebol. Então os times, eles começam a ser expulsos da cidade. O Racing, ele já fazia um tempo, ele mandava o jogo no estádio Colombes, que é o estádio que recebe a final da Copa de 38, que é um estádio distante, tem que pegar um trem, depois tem que andar bastante, assim, dá trabalho. Eu já fui até esse estádio ali, é trabalhoso aí. E o Red Star vai jogar no estádio Boer, que é um estádio em Saint-Ouen, que é uma outra cidade, mas é colado em Paris. O estádio fica a poucos quarteirões do limite entre Paris e Saint-Ouen. Mas é um estádio pequeno, então assim tem uma capacidade de atrair público menor, e é uma cidade mais operária. É uma cidade operária, assim, não é uma cidade muito rica, tudo. Então o Red Star vai aos poucos virando um time mais da classe trabalhadora daquela região. O Racing vai para Colombes, que também é uma cidade afastada, mas de elite. Então até quem tá por ali até tem dinheiro, só que também é uma cidade afastada. Então, por exemplo, o parisiense mais do centro começa a dar trabalho para ir para lá, tudo. Então esses times começam a enfrentar esses problemas, e aos poucos eles vão perdendo espaço. Quando o Red Star cai para a segunda divisão, o Stade Français ainda estava na primeira. O Stade Français ainda tá tentando se manter no profissionalismo. No comecinho lá ele tenta ainda embarcar no profissionalismo. Daí chega a haver uma fusão entre o Red Star e o Stade Français. Uma fusão em que daí o Red Star eles se fundiam, mas o Red Star pegava muitos seus jogadores e colocava na primeira divisão, né, porque o Red Star estaria na segunda e o Stade Français na primeira. Depois esse time acaba caindo também, e
e a fusão é desfeita. E quando a fusão é desfeita, manda o Red Star lá para baixo, porque o Red Star não jogou a segunda divisão, porque ele estava fundido com o Stade Français, então o Red Star cai lá para baixo. Então demora ali para se recuperar. Então o futebol de Paris acaba sempre tendo essa história. O Racing acaba sobrevivendo e vai ficando. Ele até fica como um clube grande no futebol francês, ele não consegue alavancar investimentos como esses times como Bordeaux, Nantes, Olympique, o Lille, o Nice, que também aparece bem nos anos 50, né? O Racing não consegue, mas de qualquer forma ele se mantém na primeira divisão ali brigando. Tá? Ali como sendo o principal representante de Paris. E ele até é reconhecido, acaba tendo uma projeção internacional razoável. Ele chega a fazer vários amistosos com o Arsenal, numa amizade que os dois clubes acabam desenvolvendo. Essa aqui é a camisa do Racing, por exemplo, o Racing de rugby, que tem a ver com o Racing. O Racing tem esse uniforme aqui, e esse nome, e o nome acaba sendo inspiração para o Racing da Argentina, né? Um dos fundadores do Racing da Argentina era um francês, e daí ele viu uma revista de futebol com o nome Racing Clube, se referindo ao Racing de Paris, e dá a ideia e dá a sugestão para o nome do clube que estavam criando lá em Avellaneda, e virou o Racing da Argentina, inspirado no Racing de Paris. As cores não, as cores são coincidência, tá? As cores do Racing da Argentina são por causa da bandeira da Argentina. Então o Racing tem essa projeção, e ele ainda goza o prestígio de ser o principal time de Paris. Só que quando as coisas começam a dar errado, o time em determinado momento cai para a segunda divisão, daí volta, daí cai, né? E daí o dinheiro começa a falhar. Isso acaba sendo um problema ali no Racing, e nos anos 60 ele cai de vez, no final dos anos 60. Então o Racing vai deixando o cenário. Ainda assim, em Copas da França, por exemplo, o Racing e o Red Star têm 5 títulos, né? Contando a era amador e profissional. Os 5 títulos do Red Star e do Racing na Copa da França igualam a marca do Mônaco e do Lyon. O Lyon também só tem 5 títulos de Copa da França, e o Mônaco também só tem 5 títulos. Então, você vê como esses times não estão muito atrás. Primeiro tá bem lá na frente o Paris Saint-Germain, em segundo o Olympique de Marseille, também bem desgarrado. O terceiro maior campeão da Copa da França, os terceiros são 2, Lille e Saint-Étienne com 6, com 5, Monaco, Racing de Paris, Red Star de Paris, e o Lyon com 5. Então você vê como assim, num contexto histórico, esses times ainda têm espaço ali, tiveram destaque, principalmente na Copa da França. O Racing continua sendo a grande marca ali, uma marca mais histórica do futebol francês, do futebol parisiense, né? Mas no começo dos anos 70, final dos anos 60, começo dos anos 70, começa a surgir a ideia de que precisavam criar um novo time de Paris, um time forte, que fosse representar bem a cidade de Paris, né? E daí surge o Paris, ou o Paris FC, como é chamado. E imediatamente esse time resolve se fundir para formar um projeto mais parrudo com o Saint-Germain, que é um time de uma cidade vizinha chamada Saint-Germain, né, uma cidade colada em Paris, e para formar o Paris Saint-Germain. Então esse clube é criado, o Paris Saint-Germain, em 1970. E daí esse clube já surge com todo um envolvimento ali, né? Então a prefeitura de Paris aposta nisso. Não estou querendo dizer que apenas botava dinheiro, não, mas ela empresta a imagem também da cidade. Há todo um investimento de mídia para consolidar. Não, finalmente Paris vai ter um time de verdade, forte, que vai encarar o Olympique de Marseille, o Saint-Étienne, todo mundo. Então o Paris Saint-Germain já surge assim, ele já surge meio grande, quer dizer, até na segunda divisão, mas já com muita estrutura ali, institucional, para dar um empurrão nele e fazer com que ele pegasse, ao contrário do que tinha acontecido com o Red Star e com o Racing. Depois de 2 anos, o lado Paris, o Paris FC, desiste da fusão com o Saint-Germain e pula fora. E vira um time próprio, o Paris FC, que existe até hoje. Vai ser um assunto interessante da segunda parte desse vídeo aqui. O Paris FC pula fora, só que o outro lado que ficou não volta a ser só Saint-Germain, ele continua como o Paris Saint-Germain. E daí que surge o Paris FC e o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain fica sendo um representante mais forte de Paris. Ainda assim, há momentos em que Paris Saint-Germain e Racing estão na primeira divisão. No finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, o Racing começa a receber também novos
investimentos, mais gente começa, não, o Paris Saint-Germain tá pegando, o Paris Saint-Germain tá virando um time forte, vamos fazer um segundo time de Paris para fazer um clássico ali. E voltam a investir no Racing. O Racing chega a se chamar Matra Racing, que é referência a Matra, que é uma fabricante de motores que existia lá na França, que chega até a ter uma equipe de Fórmula 1 campeã em 69 com o Jack Stewart, e depois fabrica motor na Fórmula 1 lá para Ligier, tudo, e vira Matra Racing e começa a ter muito dinheiro. E nisso contrata vários bons jogadores, contratou Francesco, ele jogou lá, o Ginola, que depois virou ídolo do Newcastle, se formou lá. Então o Racing começa a ter investimento para ser um segundo time forte de Paris, só que esse investimento foi muito deslocado. Botaram muito dinheiro, o time ficou forte no papel, mas não deram paciência para o trabalho. E daí o time começou a ter problemas. Numa temporada ele é até vice-campeão da Copa da França, mas ele vice-campeão da Copa da França em 1990. E daí ele cai para segunda divisão também. E daí o dono lá, que já estava meio saco cheio lá do dinheiro que estava gastando, resolve tirar o dinheiro de vez. O clube fica com uma dívida gigantesca na mão, um grande pepino de que acontece, tome rebaixamento. O time é rebaixado por dívidas, vai caindo de divisão ali. Como ele passa a jogar divisões amadoras, ele é meio que devolvido para o clube social. Então o Racing Clube de Paris, o clube social, reassume o time de futebol, mais ou menos no regime que ficou com o Stade Français, com o Paris Saint-Germain, com esses outros clubes ali. Só que ainda tem um interesse em manter essa marca, ainda tem apelo. Então esses outros times, esses outros clubes, aliás, ficaram bem satisfeitos em terem seus times lá em jogo de divisões amadoras. É uma coisinha lá deles lá, né, dos sócios, tudo, né, um joguinho lá entre eles. Não, no Racing de Paris há um interesse em fazer esse clube decolar, né? Então eles vão tentando, daí eles chegam a fazer parcerias com prefeituras de outras cidades para mandar para mudar para essas outras cidades, tudo na região metropolitana de Paris, para ver se conseguia algum investimento para sair do buraco. Mas esse time não consegue por uma limitação que eu vou falar mais no segundo vídeo, sobre a dificuldade de jogar divisões menores na França. Então o Racing de Paris meio que vai sumindo ali. O Red Star, ele acaba nunca conseguindo ter uma super injeção de dinheiro, então ele vira um time ioiô entre segunda e terceira divisão, mas ele tem força, tem tradição, e cria uma torcida lá na região de Saint-Ouen, no norte de Paris, e fica por ali. E a gente fica com um cenário com o Paris Saint-Germain e com o Paris FC ali, só que daí é assunto para o segundo vídeo. De qualquer forma, acho que deu para mostrar que o futebol de Paris, ele teve condições de ser mais forte, alguns times surgiram, e por erros administrativos de alguns, e por uma política deles, de muitos desses, de não quererem se profissionalizar, onde havia uma tradição, uma força, eles meio que largaram mão. E daí os clubes que tentaram cometeram muitos erros, mas na verdade erros que muitos clubes franceses cometeram, vários clubes franceses cometeram ao longo de sua história, né? Por isso que também, se você for ver a lista de campeões franceses, você vê que é muito por épocas, né? O Reims ganhava muito, o Nice ganhava muito. Hoje o Reims não ganha nada, o Nice não ganha nada. Daí tem o período em que o Saint-Étienne começou a ganhar muito, hoje o Saint-Étienne não briga mais tanto. Daí teve o período que o Olympique de Marseille é o que fica mais frequente, quase sempre ganhando. Tem um período que o Mônaco ganha muito, depois vai dar uma sumida também. Você vê que os times têm muito eras, assim. Por quê? Porque o futebol francês nunca se consolidou direito no modelo econômico, então acabou vivendo sempre assim. Tá? Mas é isso, então, segundo vídeo falando da situação atual do futebol de Paris, né? Vídeo nesta quarta-feira, tá? E se você gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber a notificação e escreve aqui embaixo o que vocês acham. Tchau!